Olá, professores, tudo bem? Eu sou o Fábio, monitor aqui do curso de Robótica Pedagógica 2020. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês para duas ferramentas chamadas Scratch e ArduBlock, tá bom? Então, primeiramente apresentando o Scratch para vocês, é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT. Ele consiste na ideia de programação por blocos. Então, toda a nossa programação não envolve código, envolve blocos de montagem. A gente cria como se fosse um Lego ou um quebra-cabeça. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida para jovens e crianças terem um primeiro contato com a programação, tá bom? Aqui é o nosso similar Scratch para Arduino S4A, né? Ele funciona da mesma forma que o site funciona, mas aqui programando diretamente no Arduino, tá? A programação é feita por blocos, cada bloco possui uma função específica e basicamente tudo que você programar, o quebra-cabeça que você montar, vai ser uma descrição do algoritmo que vai ser executado pelo Arduino, tá bom? Aqui, como vocês já devem ter visto no curso, em outros vídeos ou em outros momentos, ou ouvido falar, é o ArduBlock, tá? Também aqui a programação é feita por meio de blocos e uma coisa interessante sobre os dois, tanto o ArduBlock quanto o Scratch para o Arduino, é que eles não precisam do Arduino necessariamente conectado ao computador. Tá? Você pode fazer toda a programação e depois conectar o Arduino ou não. Por exemplo, o S4A, como vocês vão ver aqui na aula de hoje, a gente consegue criar um joguinho sem usar Arduino, um joguinho totalmente no computador mesmo. Então, pode praticar bastante antes de fato utilizar o Arduino de vocês, tá bom? Aqui é a interface do S4A, só para familiarizar um pouco. No lado esquerdo nós temos os blocos de comandos, tá bom? Todos os comandos são divididos em 8 grupos, 8 categorias aqui em cima, tá? Cada um desses, cada peça do nosso quebra-cabeça vai sendo arrastada para a área de programação, que vai ser onde nós montamos aqui todo o nosso fluxo. E aqui no lado direito a gente vê o objeto que está sendo manipulado, tá? Então no caso desse print aqui é o Arduino, tá bom? Aqui de primeira atividade, nós vamos fazer uma pequena animação com sons, tá? Vai ser centrada nesse personagem aqui, que é o símbolo logo do Scratch. Vocês podem selecionar qualquer imagem que quiserem, tá? O programa ele tem essa opção de você fazer upload da sua própria imagem. Só um ponto antes de eu começar é que os próximos slides eu gravei a tela, então temos um GIF. Eu vou ficar narrando sobre o GIF, ele vai ficar repetindo enquanto eu narro cada passo a passo, tá bom? O primeiro passo, então, é a gente apagar o Arduino, porque nós não vamos manipular o Arduino agora, nesse momento. Assim que apagar o Arduino, a gente vai adicionar aqui um personagem, clicando ali em Escolha um Sprite. Aqui tem todas as opções que vocês podem escolher de objeto. No nosso caso, vamos usar um gato do Scratch, tá? Vocês podem fazer upload das próprias imagens e tudo mais. Aqui em cima existe a opção de renomear o personagem, tá? Então, se vocês quiserem colocar gato. E em arquivo nós podemos salvar o nosso projeto, tá? Sempre importante para a gente não perder o progresso. Salva e evite decepções se acontecer alguma coisa e você perder toda a sua programação, tá bom? Então vamos lá. Depois que o objeto foi colocado, a gente vai na categoria movimento e tem diversas opções. Como vocês podem ver, eu puxei aqui a mova 10 passos e cada vez que eu clico nela, o gatinho move 10 passos positivos no eixo X, tá bom? Esse número ele está numa caixa de texto branca, como vocês podem ver, e eu consigo editá-lo. Então eu posso colocar, por exemplo, mova menos 10 passos, e isso quer dizer que ele vai mover 10 passos no eixo negativo, no sentido negativo do eixo X, tá bom? Se nós formos para a categoria som, a gente tem diversas opções novamente. Então eu vou colocar aqui para o gato mover 10 passos e tocar um tambor, tá? Vocês não vão conseguir ouvir isso aqui no vídeo, mas se vocês testarem aí na casa de vocês, vocês conseguem ouvir o barulhinho que faz, tá? Então testem aí, dêem uma pausa no vídeo, brinquem um pouco com os movimentos e com os sons enquanto isso, tá bom? Na aba de controle, a gente tem algumas opções um pouquinho mais avançadas. Então, basicamente assim, toda vez que você clicar no programa, o gato vai fazer aquela função. Mas a gente pode criar um looping, ou seja, a gente pode falar para ele sempre fazer aquilo ou para ele repetir aquela ação X vezes, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu estou indo agora na aba de aparências, tá? E eu vou colocar para o gato falar uma frase em algum momento, tá? Então eu vou colocar a frase que eu quero que ele fale.
Só para explicar um pouquinho o que que o fluxo está fazendo aqui, que ele já está um pouquinho mais avançado do que o último slide, eu estou falando para ele fazer esse fluxo 10 vezes, né? Ele vai andar para frente, tocar um tambor, andar para trás, tocar outro tambor e vai repetir isso 10 vezes, tá bom? Antes do fluxo começar, ele vai falar a frase Veja eu dançando, tá? Então, se você colocasse a frase dentro do loop, ele ia falar a frase 10 vezes, tá bom? Outra coisa que a opção de controle dá pra gente é tirar a necessidade de clicar no fluxo para ele rodar. A gente pode colocar o quando bandeira verde clicado, e aí agora para rodar o fluxo, eu posso clicar na bandeirinha verde aqui no canto superior direito, tá? Uma outra opção interessante que vocês vão ver nos próximos slides é a opção de quando tecla pressionada. Então ela permite que com cada tecla pressionada que você quiser, ele execute todas as funções, tá bom? Aqui eu estou ensinando a mudar o fundo. Esse é o fundo padrão do Scratch, um fundo branco. Se você clicar aqui no palco, fundo de tela, você pode importar uma imagem que quiser, ou tem a base de dados deles com vários fundos padrões, tá? Então vocês podem fazer um joguinho para os alunos de vocês. Se quiserem, podem importar, por exemplo, a foto da fachada da escola, coisas assim, tá bom? Tem uma gama aí de imagens já pré-definidas também, se vocês preferirem. Aqui nós vamos adicionar objetos. A partir daqui agora não temos mais vídeo, então eu vou explicar com o meu mouse, tá bom? Para adicionar um objeto, você faz da mesma forma que fez para adicionar o gatinho. Vem aqui nessa segunda opção, importar sprite, e escolhe o objeto que você quer, tá? No nosso caso, qual que vai ser a ideia? A gente vai fazer um joguinho onde o gato vai atrás da bola, sendo controlado pelo teclado, e quando ele encostar na bola, a bola vai fugir dele, tá bom? Então vamos lá. Você também pode renomear os objetos, se você quisesse deixar gato e bola. Isso facilita sim a programação, tá? Você deixar tudo organizadinho, deixa mais intuitivo o que você for criando aqui no seu projeto e facilita as outras pessoas a entenderem o que está acontecendo, tá bom? Ainda mais se você tiver 5, 6 objetos diferentes, fica bem fácil se cada um tem um nome, tá bom? Aqui então eu estou introduzindo a ideia de interação entre objetos, tá? Falando um pouquinho do gato primeiro. A gente está falando aqui que quando a seta para a direita for pressionada, ele vai andar 10 passos pro X positivo, tá? E quando a seta à esquerda for pressionada, 10 passos negativos no eixo X. Ao mesmo tempo, quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai dizer olá e sempre vai entrar nesse looping aqui. Ou seja, sempre quando ele tocar no objeto 2, que é a nossa bola, ele vai falar bola, tá? Então, basicamente aqui consiste em um jogo onde a gente controla o gatinho com o teclado e se ele encosta na bola em algum momento, ele vai falar bola, tá bom? Ao mesmo tempo, nós temos os comandos da nossa bola aqui, tá? A gente pode alternar aqui que a gente está programando clicando aqui embaixo. Então, ao mesmo tempo, a nossa bola está com um código de programação que diz que se o gato tocar nela, ela vai mover 10 passos. Ou seja, ao mesmo tempo que enquanto o gato está correndo atrás da bola, sempre que ele conseguir encostar nela, ela vai andar 10 passos para alguma direção, tá bom? No caso aqui, para o lado direito, positivo do eixo X. Existe sim, tá? Inclusive é um bom teste para vocês irem praticando. Vocês podem fazer uma programação um pouquinho mais avançada que diz que se ela chegar aqui na beirada, ela começa a andar negativo. Então, dessa forma, sempre vai estar fugindo do gato, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco sobre como a gente faz a comunicação com o Scratch usando o Arduino, tá? Por enquanto a gente só fez um joguinho. Agora é a hora que eu recomendo vocês a darem uma pausa, tentem fazer alguma coisa com o Scratch, entendam como funciona toda essa ideia de programação por blocos, tá? Por mais que seja intuitivo, seja para facilitar, é sempre bom praticar, desenvolver algum projetinho, ver como que funciona. E aí depois volta aqui, pausa o vídeo, depois volta e aí a gente vai aprender agora a de fato programar o Arduino usando Scratch, tá bom? Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar do nosso Arduino e do cabo USB para conectá-lo ao computador, tá? Ao longo da aula vocês vão ver que tem mais alguns objetos que nós vamos precisar, tá? Para acender LED, esse tipo de coisa, mas principalmente o mais importante é o Arduino e o cabo USB, tá bom? Então, conectando o cabo USB no Arduino no computador,
tá? Esse LED aqui deve estar verde, tá? É assim que você sabe se está conectado tudo certinho. Em questão de instalar os aplicativos, existe já as aulas de todos os aplicativos que vocês têm que instalar, tá? Então, creio que se você está nessa aula, já fez a parte de instalação de software, isso não vai ser um problema, tá bom? Então, o primeiro passo aqui é abrir o aplicativo do Arduino. Dependendo de como você salvou, ele pode estar na sua área de trabalho ou você pode procurar ele colocando lá no menu iniciar e digitando Arduino, tá bom? Importante também que se vocês instalaram em algum outro idioma e quiserem mudar, é possível mudar o idioma do programa aqui na primeira opção, Arquivo e em Preferências, tá bom? Lá naquela pasta que a gente forneceu no começo do curso, onde vocês fizeram todas as instalações do ArduBlock e de outros aplicativos, existe um arquivo do firmware que chama S4A firmware 13.ino, tá bom? Então vocês vão achar esse aplicativo, tá naquela pasta com todos os programas. Clica duas vezes sobre ele para abrir e aí vai fazer a instalação tradicional aqui do S4A, que é o Scratch para o Arduino, tá bom? Então vai aparecer essa mensagem aqui para vocês de aviso, clicando em OK, ele vai fazer a instalação, tá? Aí você vai precisar no Arduino selecionar a sua placa, no nosso caso aqui é a Uno, tá? A sua pode ser alguma outra diferente. Também é importante selecionar a porta que está conectada. Ele normalmente, nas portas seriais aqui, ele normalmente identifica, tá? Então você talvez não tenha que mudar essa parte aqui, mas é sempre bom dar uma verificada, tá? Depois que fez essa configuração, clicando aqui em Sketch e carregar, a gente vai carregar o sketch do S4A, tá bom? Ele vai compilar, vai carregar e vai dar tudo certo, tá? Assim que acabar todo esse processo, você pode fechar o aplicativo do Arduino e abrir o S4A, tá bom? Você sabe que deu certo se aqui aparecer o seu Arduino. Os números não vão ser os mesmos, tá bom? Mas se isso aqui estiver aparecendo, vai indicar que o Arduino está pronto para ser controlado, tá bom? Então agora a gente vai para a primeira parte do nosso projeto com Arduino, que vai ser ligar um LED com o Arduino. Para isso nós vamos precisar de um resistor, que se parece algo como isso, dois jumpers e um LED, tá? Pode ser de qualquer cor. Para o futuro, pro final dessa aula, a gente vai usar dois LEDs, tá bom? Então, tenham isso em mente. Aqui eu estou mostrando como faz a conexão com LED. Vocês já aprenderam isso em outros vídeos também, tá bom? Então, se quiser, pode voltar lá em outro vídeo para ver como conectar o LED. Essa parte eu não vou fazer, tá? Mas basicamente você vai pegar o LED, o resistor e conectar aqui nas portas nos pinos do Arduino, tá bom? Na maioria das placas Arduino, a entrada do pino 13 já tem um LED, tá? Então, às vezes não precisa. E aqui o que a gente vai fazer aqui é ligar exatamente esse LED do pino 13 utilizando o Scratch, tá bom? Aqui na direita eu já coloquei como fica o código. É bem simples para ligar o Scratch, para ligar o LED, perdão. Então é digital 13 on, ou seja, o pino 13 estamos ligando ele on, tá? Como vocês podem supor, se quiséssemos desligar o LED, seria digital 13 off, tá? Então, basicamente, se eu clicar nesse comando aqui, ele acende, se eu clicar nesse aqui, ele apaga, tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade para o LED piscar, tá? Então, agora eu vou dar um momento para vocês, juntando a primeira parte da aula com essa segunda de como ligar um LED, o que vocês fariam, como vocês montariam esse quebra-cabeça para o LED piscar, tá? Então, aqui são só as instruções. Então, a gente quer que o LED acenda, espere um segundo, apague e espere outro segundo, tá bom? Então, algumas perguntas aí para vocês responderem é o que a gente faz no nosso quebra-cabeça se nós quiséssemos que isso acontecesse sempre e não só quando eu clicasse. E ao mesmo tempo, é possível que a gente mude os tempos e não só um segundo, é possível que eu faça o LED ficar aceso 3 segundos e apagado 1 segundo, tá? Então, pausa agora, faz esse teste aí e aí continua o vídeo, tá? Essa é a resposta, tá? Então, sim, é possível a gente modificar o tempo, é possível a gente fazer todo tipo de coisa. Então, basicamente, aqui, quando eu clicar na bandeira verde,
ele vai entrar num looping eterno, tá? Onde o pino 13 acende, um segundo depois o pino 13 apaga, um segundo depois ele repete, tá bom? Você pode sim mudar esse um segundo aqui para quantos segundos você quiser. E aqui, se tiver em outro pino o seu LED, que é o que vai acontecer mais para frente, você pode modificar também e colocar o pino respectivo ao seu LED, tá bom? E se a gente quisesse acender um LED pelo teclado e não apertando na bandeira verde, o que que a gente faria? A ideia é a mesma que eu mostrei no começo da aula, que é usar uma tecla pressionada para fazer a função, tá? Então a resposta seria isso. Então, quando a tecla seta para cima for pressionada, o pino acende, o LED vai estar aceso. E quando eu apertar a seta para baixo, o pino vai apagar o LED, tá bom? Agora nós vamos dar uma avançada um pouquinho maior, tá? Nada demais, fiquem tranquilos. A gente vai agora brincar com dois LEDs no Arduino, tá? Essa é a última parte da nossa aula de hoje. Já está acabando, vai ser um desafiozinho interessante. Então, a gente vai pegar outro LED, fazer a mesma ligação, tá? Nesse meu exemplo aqui, o outro LED está conectado no pino 11, tá? Temos um no pino 11 e um no pino 12, tá bom? Só para não confundir, os slides anteriores eu fiz em outro momento com o pino 13. Agora estamos no 11 e 12, tá bom? Então aqui é um comando de como ligar dois LEDs. Então, quando eu clicar na bandeira verde, perdão, o pino 12 e 11 vão mandar um sinal ligando os dois LEDs, tá? Um segundo depois, os dois LEDs vão ser apagados, tá? E aí esse looping vai acontecer sempre, tá bom? Bem simples. A única coisa que aumentou aqui foi colocar um pino a mais na instrução, tá? E mudar o número do pino que você quiser, tá? Isso é importante. Mande sempre o comando para o pino que você tiver algo conectado, senão pode ser que você não vá ver o resultado acontecendo no seu Arduino, tá bom? Aqui eu proponho a última atividade de hoje, que é um semáforo, tá? As instruções são: um dos LEDs ficar ligado por 5 segundos e aí vai desligar, tá? Esse seria o nosso semáforo verde. E o outro LED, depois que o verde apagou, o outro LED vai ficar aceso por 5 segundos e desligar, representando aí a luz vermelha do semáforo, tá? E eu quero que essas operações se repitam sempre, tá bom? Então dá uma pausa novamente, pensem aí como vocês fariam, como vocês resolveriam, faça no Scratch e veja a resposta a seguir, tá bom? Aqui eu coloquei a resposta então. Então, basicamente, quando a bandeira verde for clicada, um looping eterno acontece, onde o LED do pino 12 acende, o LED do pino 11 fica apagado. 5 segundos depois, invertemos a situação, ou seja, o pino 12 apaga o LED e o LED do pino 11 fica aceso. 5 segundos depois ele repete, tá? Então, com isso aqui, a gente vai ter um semáforo funcional, tá? Você vai ver no seu Arduino aí. Se você quiser fazer outros tempos, tá? Dá para fazer diversas coisas, tipo até código Morse, para quem souber fazer código Morse, se comunicar com código Morse, dá para fazer tranquilamente só com esses sinais, com esses códigos que estão aqui, tá bom? É isso pela aula de hoje, tá? Foi muito conteúdo, eu sei disso, mas espero que eu tenha passado da melhor forma possível. Dê uma estudada, pratiquem. Se vocês quiserem iniciar no Scratch o website, lá no segundo slide tem o link, tá? Para vocês testarem. Faça algum projetinho básico no Scratch para iniciar essa ideia de programação em blocos e partam para a programação no Arduino de fato, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.